Olá, concurseiro, tudo bem? Eu sou o professor Barbieri e estamos juntos. Primeiro encontro de Direito Administrativo. Estamos no curso intensivo do Aprova para INSS Analista. Olha só, precisamos de alguns comentários para aquilo que diz respeito a todos os nossos próximos encontros. Hoje você está estudando, hoje você está se dedicando, porque amanhã você vai tomar posse. Amanhã você vai tomar posse daquilo que é seu e ninguém lhe tira. Amanhã é tudo aquilo que você deseja para a tua vida profissional. Então vamos se dedicar, vamos nos esforçar muito e focar. E focar naquilo que diz respeito à nossa banca. Você tem inúmeras vantagens de estar numa prova. Banco de questões com questões ilimitadas. Simulado, chat ao vivo e ainda gabarito comentado ao final da tua prova. O que eu quero dizer é o seguinte, o acesso aqui é ilimitado. Você que quer estudar, com a sua vontade, com a nossa dedicação, o casamento é perfeito. Você assiste quantas vezes quiser a todas as aulas. Por isso, vamos juntos, porque a banca é CESP, né? Se a banca é CESP, foco na CESP. Não adianta ficar pulando de galho em galho. Mais do que compreender a matéria, ou tão importante quanto compreender a matéria, é saber o caminho que a banca trilha. Esse é o caminho que nós vamos percorrer. E por isso, você já sabe que o nosso edital vem segmentado em inúmeros itens de direito administrativo. O que eu vou fazer e sugiro que você faça o mesmo? Vamos fazer recortes por metodologia. A didática é ir casando os pontos do edital. Para que você, quando falar de ato administrativo, você já sabe tudo que vem em ato, que vai gerar reflexo em princípio, que gera reflexo em outros pontos do seu edital. Por essa razão, eu não vou seguir um a um os pontos que estão na ordem cronológica. Nós vamos recortando e, ao final, o edital é completo da mesma forma. Por essa razão, iniciamos ponto 1, aula de hoje, aula inaugural, com aquilo que diz respeito à organização da administração pública. Vamos lá, vamos ver quais são as formas que a CESP, com toda certeza, apresentará a pergunta para você. Vamos junto. Quando falamos de organização da administração pública, você vai perceber que ao longo dos nossos encontros, eu sempre estou com um quadro resumo, eu sempre estou fazendo esqueminha, macetinho, porque isso facilita muito a sua vida. Falou de organização da administração pública, você tem 2 dispositivos para estudar. O resto é aqui no quadro com os nossos resumos. Primeiro dispositivo, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Esse é o básico, 37, inciso 19. Segundo dispositivo, o artigo 5º do Decreto-Lei 200. Então já anota aí, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal e artigo 5º do Decreto-Lei 200. Primeiro quadro, você já vai colocar teu caderno, a tua anotação naquilo que diz respeito ao modo paisagem, né? Deixa a folha bem grande, porque nós vamos montar o primeiro quadro. Esse aqui é o ponto 1, é o quadro da organização da administração pública. Então vamos lá, organização da administração pública. Olha como fica fácil compreender as perguntas da CESP. Organização da administração pública. Você pergunta, mas espera lá, a organização da administração pública se desdobra naquilo que está no quadro. Puxa uma flecha para um lado, puxa uma flecha para o outro lado. Do lado de cá é a administração pública direta. Administração pública direta. Quem é que está na administração pública direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. Ah, então já vou para a administração pública indireta? Não. Olha só, nós estamos na administração pública direta. Quais são as características e as perguntas, principalmente as perguntas da CESP nesse ponto? A administração pública direta, ela tem um apelido. Aqui são os entes políticos. Entes políticos. Bom, falou de entes políticos, é que tem poder, tem capacidade, tem competência política. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem poder para inovar o ordenamento jurídico, cria um direito, impõe um dever. Lei estadual, lei federal, lei municipal, lei distrital.
Cuidado, a CESP vai falar para você que tanto a administração pública direta quanto a indireta, ambas possuem competência política. Não, em hipótese alguma, somente uma, e é a administração pública direta, também chamada de entes políticos. Algumas questões da CESP já trataram como entidades políticas. Mesma coisa, não tem problema. União, estados, DF e municípios, todos eles, pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Ah, então a administração pública direta, também chamada de entes políticos, tem a competência, o poder de inovar o ordenamento jurídico. E todos, pessoas jurídicas de direito público. Muito bem. É isso que nós temos que saber, é isso a princípio que a CESP vai lhe cobrar da administração pública direta. Agora vem para o lado de cá. Vem aqui e a administração pública agora é a indireta. Administração pública indireta. Formada por quem? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Maravilha! A administração pública indireta, assim como a direta, 4 elementos de um lado, 4 elementos do outro. Fica fácil que você consegue visualizar todo o quadro numa folha de papel. E agora, administração pública direta, pessoa jurídica de direito público. Sociedade de economia mista e empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Aí você fala, Barbieri, mas espera lá, que autarquia é pessoa jurídica de direito público, que sociedade de economia mista e empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado, não tem o menor problema, isso eu já sei. A questão é a seguinte, e a fundação pública? A fundação pública você não pode seguir só o artigo 5º do Decreto-Lei 200. Lá, se você seguir só o artigo 5º, problema na prova. Nós temos, então, que seguir a posição do Supremo Tribunal Federal, e é isso que a CESP cobra. Pela posição do Supremo Tribunal Federal, fundação pública pode ser pessoa jurídica de direito público, como também pode ser pessoa jurídica de direito privado. Então vamos lá, ó, fundação pública pode ser pessoa jurídica de direito público, se ela quiser, ela também pode se constituir como pessoa jurídica de direito privado. Ótimo! Administração pública direta, administração pública indireta. A questão é a seguinte, uma hora eu falo de pessoa jurídica de direito público, na outra hora eu falo de pessoa jurídica de direito privado. Aí você pergunta, mas afinal de contas, qual é a diferença entre uma pessoa jurídica de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado? A diferença é simples. Você vai pensar comigo. Quando eu falar de pessoa jurídica de direito público, você vai imaginar o Estado. Aí você imagina o seguinte, existem prerrogativas e também temos deveres. Quais são as prerrogativas? Quais são os pontos positivos de uma pessoa jurídica de direito público? Anota lá. Quais são os pontos positivos? Bom, tem prazo processual diferenciado. Prazo processual diferenciado. Prazo diferenciado para se defender, prazo diferenciado para recorrer. Tem também aquilo que diz respeito à proteção, à tutela do regime jurídico dos bens públicos. Então, um bem de uma autarquia não pode ser penhorado. O bem de uma autarquia está revestido com a proteção do regime jurídico dos bens públicos. Quais são também as outras vantagens de você se constituir como pessoa jurídica de direito público? Isenção do que diz respeito aos impostos. Então, olha, tem vantagem? Claro que tem vantagem. Só que se tem prerrogativa, não se pode esquecer também dos deveres. Contrata mediante concurso público, tem que fazer licitação, está submetido ao controle do Tribunal de Contas, então tem vantagem e também tem os rigores da lei, não dá para ter só vantagem, é vantagem e um pouco também da desvantagem daquilo que diz respeito às determinações da Constituição, sempre no interesse de nós, a sociedade, de nós, a coletividade. Então essa é a diferença entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Evidentemente que uma pessoa jurídica de direito privado que compõe o Estado também terá que contratar mediante concurso público, também terá que fazer licitação, nós vamos ver quais são os pontos excepcionais.
mas aí nós temos todos os encontros para trabalhar direitinho tudo isso. Esse é o primeiro momento, primeira impressão, é isso que eu quero que você saiba. Maravilha? Então, se a CESP falar para você que a autarquia não precisa licitar, falso. Se a CESP falar para você que a autarquia não precisa contratar mediante concurso público, falso. Ficou fácil, né? Ótimo. Vamos na sequência. Tem um princípio que é um princípio fundamental para compreender a organização da administração pública. Aquele ditado, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, para nós é um ditado que não vale. A administração pública direta é quem cria a indireta. Sai uma flecha da direta indo lá na indireta. Coloca aí no seu caderno, na sua anotação, ó. Pronto. Por qual razão sai da administração pública direta e vem até a indireta? Pelo princípio da especialização. Princípio da especialização. Que também pode ser cobrado como descentralização. Descentralização. Aí você pergunta, Barbieri, então pera lá. Quer dizer que entre a administração pública direta e a indireta eu tenho hierarquia, tenho subordinação? Claro que não, em hipótese alguma. A relação é diferente. Qual é a relação entre a administração pública direta e a indireta? Anota no seu caderno. Controle finalístico, controle ministerial, vinculação, controle de metas e resultados. Fala, pera lá, vai devagar. Calma, vamos pôr no quadro. Olha só, administração pública direta para indireta tem controle finalístico, que é a mesma coisa que falar de controle ministerial, que é a mesma coisa que controle de metas, que é a mesma coisa que vinculação. Vinculação. Tudo igual, vinculação. Então, qualquer um em relação ao outro é um sinônimo. Muito cuidado para que você não caia na pegadinha. A administração pública direta é hierarquicamente superior que a indireta. Falso. Não tem hierarquia, não tem subordinação, tem controle. Controle finalístico, de metas, de resultado, controle ministerial, vinculação. Isso é verdade. Bom, montamos a primeira parte do quadro. No teu caderno, esse quadrinho você vai depois reproduzir e vai colocar no espelho do banheiro, vai colocar nos lugares que você mais passa ou que pelo menos você permanece por um período do seu dia. Deixa esse quadrinho pronto e nós vamos para o segundo. Esse primeiro quadro, como eu lhe disse, é a organização da administração pública. É um quadrinho inicial. Agora, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o artigo 37, inciso 19, propriamente. Nós vamos analisar aquilo que a Constituição determinou. E aí você nunca mais erra a questão sobre 37, inciso 19 e aquelas pegadinhas clássicas da CESP. Depois que nós analisarmos o 37 e 19, aí sim, aí nós vamos trabalhar lá com o Decreto-Lei 200, falando do que diz respeito ao artigo 5º. Mas primeiro, vamos realmente confirmar quando que eu crio uma autarquia, como nasce uma fundação pública e aí por diante. Ponto 2 é a análise do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Análise do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Vamos caminhar juntos, ó. Você vai colocar autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Né? Olha que beleza. Eu tenho 4 aqui. A questão é a seguinte, com base no artigo 37, inciso 19, nós temos uma peculiaridade. Quem é criada por lei, quem é autorizada por lei e que história é essa de lei complementar? Olha como fica fácil. Falou de autarquia, a autarquia tem que ser criada. Criada por lei. Você fala, mas a Constituição fala de uma tal lei específica. Não tem problema.
é a lei específica, é a lei ordinária, é a lei comum. Todas as outras fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas não são mais criadas por lei. Basta o quê? Basta uma autorização. Então essas três não são mais criadas. Essas três são, na verdade, autorizadas por lei. Então aqui eu tenho autorizadas por lei. Muito cuidado, não leia a alternativa de forma apressada, porque daí pode ser que, infelizmente, você se equivoque, pode ser que você erre uma questão fácil, simples. Autarquia é criada por lei. Fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública é autorizada por lei. Ah, então vamos lá. Quais são as peculiaridades? Você fala, pera, porque ainda tem uma tal de lei complementar e eu quero saber, afinal de contas, qual é a relação da lei complementar com isso que está no quadro. Faz assim, ó, coloca aqui, ó. Lei complementar. A lei complementar será a responsável não por toda a administração pública indireta. A lei complementar é responsável por definir o campo de atuação da fundação pública. Então é a lei complementar a responsável por ir lá na fundação pública e falar, fundação pública, a sua atuação é em A, B e C. Ótimo, quem define isso é lei complementar. Muito cuidado que não é a lei complementar que vai definir a atuação de toda a administração pública indireta. De forma alguma. É só naquilo que diz respeito à fundação pública. Agora que você já sabe, você visualiza de cima, né, o artigo 37, inciso 19, separamos tudo aquilo que a CESP pode lhe perguntar. Qual que é a diferença de ser criada ou autorizada por lei? Será que isso é um comentário que não tem porquê? Cuida que eu já vou lhe dizer a forma pela qual a CESP vai perguntar. Criada por lei, quando que a autarquia nasce? Ué, publicou a lei e nasce a autarquia. Se ela é criada por lei, isso traz uma consequência imediata. Atos constitutivos de uma autarquia não são registrados. Não se registra a lei. É a própria lei que cria a autarquia. Como é que você quer registrar a lei? Imagina você chegando no cartório, numa junta comercial e falar, vim registrar. Não, lei não se registra. Então, falou de autarquia, não há a menor possibilidade de registro de ato constitutivo. Cria a própria lei. A lei faz com que ela nasça. Só que aí, pelo princípio da simetria das formas jurídicas, e isso já não está mais no artigo 37, inciso 19, mas é cobrado pela CESP. Se a lei cria, qual é a forma pela qual eu vou extinguir uma autarquia? Você vai extinguir da mesma forma, por lei. A lei cria e a lei mata, né? A lei extingue. Toma cuidado, esse é o princípio daquela relação de paralelismo, de uma relação em que se nasce de uma forma, tem que ser extinta pela mesma forma. É a simetria das formas jurídicas. Maravilha? Agora olha, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública é só autorizada por lei. Se elas são autorizadas por lei, agora fica fácil. Em caso de autorização, a gente consegue visualizar uma nova cobrança. A autorização faz com que ela precise necessariamente de registro. Tem que registrar e vai registrar ou no cartório competente ou na junta comercial. Então toma cuidado, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas precisam sim de registro dos atos constitutivos. Autarquia, nem pensar. Por que não? Ora, a autarquia é criada por lei e não se registra a lei. Beleza? Matamos uma questão, tenho certeza disso. Volta para cá. Agora que você tem na tua anotação, naquilo que diz respeito à análise do artigo 37, nós vamos diretamente lá para o artigo 5º, o artigo 5º, lá do Decreto-Lei 200, porque com base nele existem também perguntas daquilo que, a bem da verdade, é muito uma cobrança literal, concordo. Mas algumas perguntas são reflexos da doutrina e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é o artigo 5º do Decreto-Lei 200. Agora, é a análise
da administração pública indireta. Começamos, letra A, autarquia. Vamos lá. Vou fazer um resuminho de autarquia para você e fica fácil compreender. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, você já sabe. Se é uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Você fala, eu também já sei, Barbieri. Agora vem lá. Qual é a expressão? Qual é a palavra que, quando aparece, você vai marcar a autarquia de olho fechado? A autarquia é um serviço, é o chamado serviço autônomo. Coloca lá. Autarquia, puxa uma flechinha, é serviço autônomo. Então quando a CESP perguntou, e a pergunta foi uma pegadinha clássica, né? A pergunta era a seguinte, pode uma autarquia explorar a atividade econômica? Ponto. Não, não pode. A autarquia não nasceu para explorar a atividade econômica. A autarquia nasceu para fazer o quê? Para prestar um serviço. E esse serviço não se confunde com exploração da atividade econômica, conforme todas as nossas próximas aulas vamos estar pontuando. Então, toma cuidado. A autarquia é serviço autônomo. Só que você também não pode esquecer que eu tenho espécies de autarquia. Espécies de autarquia. A autarquia se reflete. A autarquia permite desdobramentos. Primeiro desdobramento. Autarquia territorial ou autarquia geográfica. Primeira, autarquia territorial ou autarquia geográfica. Não existe mais no Brasil, é verdade. Mas pode existir. Amanhã ou depois, podemos ter. Autarquia geográfica, autarquia territorial, já está dito o nome, né? Território. Território nada mais é do que uma autarquia. Se território é autarquia, amanhã ou depois ele volta a existir, pode, não tem o menor problema. Toma cuidado com a segunda espécie. Autarquia em regime especial. A pergunta é, o que faz uma autarquia deixar de ser comum para passar, então, a ser uma autarquia em regime especial? Essa pergunta é uma pergunta simples. A resposta é muito objetiva. Toda e qualquer modificação numa autarquia comum faz com que ela seja uma autarquia em regime especial. Qual modificação? Qualquer uma. Se tiver uma modificação, ela deixa de ser uma autarquia comum e passa a ser uma autarquia em regime especial. Exemplos de modificações que vão exteriorizar agora uma autarquia em regime especial. Aumento da autonomia. Mandato por prazo certo do diretor. Ou seja, quando eu aumento a autonomia, quando eu distancio mais essa autarquia da administração pública direta, ela passa a ser uma autarquia em regime especial. Autarquia em regime especial, agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias em regime especiais. Por qual razão? Por que então que isso acontece? Porque peculiaridades fizeram com que elas se afastassem mais da administração pública direta. Por isso deixaram de ser autarquia comum e passaram a ser autarquia em regime especial. Terceira, conselhos de classe, os conselhos profissionais. Cuidado, anote assim, todos os conselhos de classe, todos os conselhos profissionais são autarquias. CRC, CRM, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Fisioterapia, todos os conselhos são autarquias. Vírgula. Menos a OAB. A OAB não é uma autarquia. Muito cuidado, por favor. Se a CESP fala para você que todos os conselhos e órgãos representativos de uma profissão são necessariamente autarquias, ponto, errado. Errado porque a Ordem dos Advogados do Brasil representa uma categoria profissional. Só que o Supremo Tribunal Federal, num julgamento, disse assim, a OAB é entidade sui generis. Você fala, o que é, afinal de contas, uma entidade sui generis? Eu falo que é um ornitorrinco. Você olha para aquele bichinho e fala, é pato, né? Parece pato. Mas não é.
Você fala, é peixe, mas não é. Você fala, o que é um ornitorrinco? O ornitorrinco é um ser sui generis. Só existe ele no universo, não dá para comparar. Você fala, professor, talvez a minha sogra também seja. Cada um com seu cada um, né? A autarquia, lembra, todos os conselhos de classe são autarquias? Sem sombra de dúvida, menos um, a OAB. A OAB, e essa é a fundamentação do Supremo Tribunal Federal, pelo advogado ser essencial à justiça, por estar na Constituição, a OAB representa, e aí é entidade sui generis. A OAB, em que pese tecnicamente, se você analisar, poderia também ser classificada como autarquia, não é. A OAB é entidade sui generis, então fura essa afirmativa da CESP. Muito cuidado com a OAB. Maravilha? Para finalizar, a quarta, aqui já no finalzinho do quadro, a quarta espécie, o quarto reflexo de uma autarquia, é aquilo que diz respeito à fundação autárquica ou autarquia fundacional. Fundação autárquica ou autarquia fundacional. Afinal de contas, o que é uma fundação autárquica, o que é uma autarquia fundacional? Lá no ponto 1, e você anotou, naquela organização da administração pública, eu lhe disse, fundação pública pode se constituir como pessoa jurídica de direito público, como pode também ser pessoa jurídica de direito privado. Então, se uma fundação pública pode ser de direito público, como também pode ser de direito privado, se ela for de direito público, ela é idêntica a uma autarquia. As regras que valem para ela, a autarquia, valerá todo aquilo que diz respeito ao ordenamento jurídico vale também para quem? Para uma fundação pública. Então, uma fundação autárquica, uma entidade fundacional, nada mais é do que uma fundação pública constituída sob um regime de direito público. Tá aí. Resuminho de autarquias. Ficou fácil, né? Agora você consegue visualizar as autarquias. Letra B, fundação pública. Na fundação pública, o que nós temos? A fundação pública pode ser uma pessoa jurídica de direito público, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, e a lei complementar será responsável por definir o seu campo de atuação. A fundação pública tem também um macetinho. Fundação pública. O macetinho é o seguinte: uma fundação pública nada mais é do que um patrimônio. É um patrimônio personalizado. Fundação pública é um patrimônio personalizado, destacado, voltado para quê? Olha, a fundação pública vai atuar em áreas educacionais, culturais, científicas. Esse é o foco de uma fundação pública. Então anota, fundação pública é um patrimônio esse personalizado, destacado, voltado para quê? Voltado para aquilo que diz respeito à atividade cultural, científica, educacional, relação com pesquisa, né? Essa é a razão da fundação pública. Logo depois, quem nós temos? Logo depois, nós temos sociedades de economia mista e empresas públicas. Sociedades de economia mista e empresas públicas recebem um apelido. São as chamadas empresas estatais. Como bem estudar fundação pública e autarquia? Fica fácil porque tem aquelas expressões, as palavrinhas chaves, né? Tem que tomar cuidado com aquilo que diz respeito às empresas estatais. As empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas, né? Algumas peculiaridades, alguns pontos podem cair na sua prova e todo cuidado é pouco, principalmente para comparar. Então o que eu vou pedir para você agora? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos falar primeiro dos pontos comuns, para logo depois comparar, colocar uma sociedade de economia mista e uma empresa pública lado a lado e comparar uma com a outra. A primeira questão é a seguinte: sociedade de economia mista e também empresa pública recebe o apelido de empresa estatal. Já sabemos o apelido de uma e de outra quando analisadas em conjunto. Então vou colocar aqui a sociedade de economia mista e empresa pública na compreensão do quê? Das empresas estatais. Empresas estatais. Olha só, quais são os outros pontos em comum? Primeiro ponto em comum, são autorizadas por lei. Segundo ponto, são também pessoas jurídicas de direito privado.
Terceiro ponto. Podem explorar atividade econômica, quanto também prestar serviço público. Ah, então quer dizer que uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública pode explorar atividade econômica? Pode. Mas se quiser, pode também prestar um serviço público? Pode também. Esses são os pontos principais, tá? É aquilo que nós estamos começando, mas já começamos pelo principal. Pontos que são convergentes entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Quais são as outras diferenças? As outras diferenças, daqui a pouco, na nossa próxima aula, verificamos todas as diferenças entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, ok? Um grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê.